Nosso Beleza e Bem-Estar chegando, recebendo a doutora Vanessa Mumbach, ela que quinzenalmente está conosco, trocando informações, compartilhando informações. Você que está em casa, continue nos mandando e-mail que a gente recebe com muito carinho. E a pauta de hoje foi uma sugestão de uma telespectadora que quer saber um pouco, gente, como o procedimento cirúrgico entra como um aliado após o emagrecimento, né? Muitas pessoas se submetem à cirurgia bariátrica, outras têm muita força de vontade, emagrece 20, 30 quilos, mas depois, esse excesso de pele, como é que fica? A doutora Vanessa vai nos esclarecer, a gente recebe com muito carinho no Beleza e Bem-Estar. Doutora Vanessa, muitas dúvidas sobre esse assunto, um assunto muito atual, porque hoje as pessoas estão cada vez mais se preocupando com o visual, perdendo peso, é galera fit aí que está nos escutando. Passou esse momento, emagreceu, como é que a cirurgia entra, doutora Vanessa? Bom, Mariana, a cirurgia entra para realmente auxiliar a recuperar esse formato do corpo que foi perdido após uma perda de peso importante. Como você falou, a cirurgia bariátrica há alguns anos já ela vem trazendo esses pacientes, né, com essas necessidades especiais. Mas hoje em dia, realmente a dieta, a atividade física, existem muitos pacientes que perdem peso dessa forma e que também ficam com excesso de pele. E a gente entra para corrigir cada detalhe desses. E esse excesso de pele, assim, quais são, a gente pode pontuar com quem está em casa, quais são as principais partes do corpo que sofrem isso? Tem algumas partes que adianta a gente estar falando aqui, abaixo do braço, quais são as principais partes, doutora? As principais queixas das pacientes e dos pacientes, no caso das mulheres, as mamas, né? Normalmente você tem uma absorção grande da gordura e você acaba perdendo forma e sustentação da mama, então fica um excesso de pele grande. Além da mama, em homens e mulheres, o abdômen, as coxas, os braços e a face. Muitos pacientes ficam com a face muito flácida também. Face, região cervical. Agora, eu observei que esses procedimentos, eles não podem ser feitos todos de uma vez, né? Existe uma separação, uma conversa entre o cirurgião, uma avaliação com muito fundamento. Esses pacientes, principalmente da pós-bariátrica, são pacientes especiais que muitas vezes têm necessidades especiais. Você tem que fazer uma avaliação clínica bem fundamentada, conversar com o cirurgião que fez a bariátrica e primeiro estudar qual o melhor momento de fazer a cirurgia depois que a perda de peso se estabilizou e, além disso, escolher quais procedimentos podem ser feitos de uma vez só. Normalmente você faz um procedimento ou no máximo 2. E esses procedimentos têm que ser em áreas próximas, né? Você vai fazer a mama, você pode fazer a mama juntamente com o abdômen, a mama juntamente com o braço. Mas sempre assim, escolhendo bem as áreas e ponderando bastante o tempo da cirurgia e o risco dessa cirurgia, né? Quais são os procedimentos assim mais indicados? Quem passa por esse processo, doutora? É a mama e o abdômen, né? A mama, normalmente você faz uma mastopexia e utiliza uma prótese para dar a sustentação e o formato que foi perdido com a perda de peso, né? Muitas vezes você associa a prótese. E na região do abdômen, a abdominoplastia, que consiste em retirar o excesso de pele que o paciente adquiriu depois da perda ponderal e refazer a estrutura muscular, a estrutura interna. Uma perguntinha aqui de uma telespectadora que ela pergunta sobre as cicatrizes, né? Se elas ficam muito expostas, muito aparentes. Certo. É um ponto realmente a se considerar, porque normalmente existe muito excesso de pele, quanto mais excesso de pele, maior vai ser a ressecção, maior vai ser a cicatriz, né? Mas, por exemplo, existem pacientes que você vai fazer... Quais são as cicatrizes mais aparentes? No braço e na coxa, né? Que onde você coloca, a gente mora num ambiente quente, normalmente os pacientes usam roupa de manga curta, short, saia. Então, nesses casos, você pode optar por fazer a cicatriz ampla na face interna da coxa e na face interna do braço, ou então, se o paciente tiver um pouco menos de pele, você pode ser mais econômico e restringir mais essa cicatriz à região próxima à axila e próxima à região inguinal. Essa paciente passou por esse processo de emagrecimento, ela sempre vai precisar dessa cirurgia corporal, desse contorno corporal, ou existe casos que de repente não precisem? Normalmente você tem pelo menos uma área
que é mais que precisa, uma ou duas áreas que precisam. Nem todos os pacientes precisam fazer todos esses procedimentos que a gente citou. Já vi casos de paciente que a mama praticamente não sofreu, porque não tinha pouquíssima mama antes, né? E aí ficou restrito mais ao abdômen. Ou então o contrário, quer dizer, é uma avaliação realmente personalizada, tem que ser vista com cada paciente. Mas existem casos de necessidades maiores e outros que você pode fazer menos cirurgia. Eu costumo dizer sempre nessas abordagens sobre cirurgia plástica, doutora Vanessa, que é muito importante esse contato de confiança, essa primeira avaliação, essa confiança com o médico, né? Porque muitas vezes o paciente espera uma coisa, é uma outra coisa. É muito bom, assim, esse olho no olho, né? Para o paciente ficar até um pouco mais confortável e a coisa acontecer exatamente com a situação que ele espera, né? Uma cirurgia corporal vai depender muito da avaliação. A gente observou que esses procedimentos eles são feitos gradativamente, né? Tem que ter todo um cuidado. O paciente tem que ter consciência que não vai ser uma cirurgia só, serão algumas cirurgias, você tem que realmente dividir isso. E muitas vezes você precisa voltar a um local que você já operou para retirar um excesso de pele que apareceu posteriormente. Uma característica desses pacientes é que eles não têm a mesma elasticidade na pele, não tem o mesmo tônus. E aí você tem que voltar àquele sítio e retirar um pouquinho mais de pele, fazer um retoque, alguma coisa assim. Bacana, doutora Vanessa, muitíssimo obrigada por compartilhar informações aqui no nosso quadro, no Beleza e Bem-Estar. Ela que está quinzenalmente com a gente, você reforçando, pode mandar um e-mail, tá com o e-mail da nossa produção, o assunto que você quer que eu aborde com a doutora Vanessa.